Olá, sejam bem-vindos à quinta aula da Unidade Curricular de Programação para Aplicativos. Eu sou o professor Natan e nessa aula seguiremos nossos estudos acerca da ferramenta Android Studio, onde o objetivo dessa aula vai ser a gente conhecer a estrutura de um projeto no Android Studio. Essa estrutura ela será padrão para todos os projetos que você vir a criar no Android Studio. Vamos analisar, portanto, essa estrutura. Aqui, por exemplo, eu já tenho um projeto aberto chamado Teste 1. Na primeira aula de instalação do Android Studio, eu ensinei para vocês como criar um projeto, como escolher a Activity, como nomear esse projeto, como escolher a linguagem que você quer trabalhar para o desenvolvimento desse projeto, e aqui já está ele criado. Assim, quando você cria um projeto no Android Studio, é criado uma pasta, um diretório chamado app, tá? Esse diretório app é o diretório pai de toda a sua aplicação do Android e tudo que faz parte do seu projeto vai estar dentro desse diretório app, ok? Então, esse aqui é o diretório principal. Você clicando aqui nessa seta, ele vai abrir os outros diretórios que fazem parte dele. Vamos analisar de um por um. O primeiro diretório que tem aqui dentro do diretório app é o diretório manifest. A gente abrindo aqui o diretório manifest, você vê que tem um arquivo chamado Android Manifest com a extensão XML, ou seja, é um arquivo escrito na linguagem de programação XML. E a gente já sabe que a linguagem XML ela é utilizada para criar toda a interface do seu aplicativo. Na prática, esse arquivo aqui é o que a gente chama de sistema nervoso do seu aplicativo que você está criando. E ele é considerado sistema nervoso, pois é através deste arquivo aqui que você vai determinar as permissões do seu arquivo, o que o seu arquivo vai precisar para poder funcionar. Eu tenho certeza que quando você já instalou aí algum aplicativo no celular, ao você instalar, ele sempre pergunta se ele pode acessar as suas fotos, se ele pode acessar a sua localização, entre outros recursos. Ele faz essas perguntas, pois quando o desenvolvedor daquele aplicativo criou ele, aqui nesse arquivo XML, ele determinou do que é que ele precisava para poder funcionar. E antes de você instalar o aplicativo, ele pergunta para você, o usuário, se ele pode de fato fazer o uso de todos aqueles componentes. Na prática, para os nossos primeiros exemplos, a gente não vai estar manuseando de fato o Android Manifest. É mais a título de informação e a título de conhecimento. O próximo diretório que a gente vai encontrar aqui na nossa estrutura é o diretório Java. A gente abrindo o diretório Java, veja que ele já vai ter aí alguns exemplos, tá? E como o próprio nome já sugere, vai ser nesse diretório Java onde vai estar o nosso arquivo Java. E lembrando que todo o processamento do nosso programa, cálculos, saídas, comandos, a gente vai fazer com a linguagem Java e ele vai estar presente aqui nesse diretório, ok? Em seguida, a gente vai se deparar aí com o diretório Generate Java, tá? Esse diretório possui dois arquivos nativos, como vocês estão vendo ele aqui. Ele tem o nome teste1, pois foi esse o nome que eu atribuí para esta aplicação. Esse diretório ele vai ser criado automaticamente pelo Android Studio, onde quase sempre não será necessário você manusear, modificar. É mais mesmo a título de informação para você entender aí a estrutura de diretórios. Por fim, temos aqui o diretório Reals. O diretório Reals vem de resource, do inglês. E resource, em inglês, significa recursos. Ou seja, vai ser nessa pasta onde vai estar localizado os recursos da nossa aplicação. Então, vamos abrir aqui a pasta Reals e, de cara, a gente já percebe que dentro dela já tem outras subpastas, né? A primeira, temos aqui a pasta Dribble. A gente abrindo aqui a pasta Dribble, veja que já tem alguns arquivos dentro dela. E, basicamente, a pasta Dribble é onde vai estar todos os recursos audiovisuais da sua aplicação. Ou seja, se você, por acaso, precisar adicionar algum áudio no seu aplicativo, se você precisar adicionar algum vídeo, alguma imagem ou algo do tipo, esse arquivo você vai ter que instalar ele, colocar ele dentro da pasta Dribble, para que assim o Android Studio possa estar utilizando aí esse arquivo para dentro da aplicação, tá ok? Então qualquer imagem, qualquer vídeo ou qualquer áudio, você deve adicionar dentro da pasta Dribble. Depois temos outro diretório muito importante,
que é o diretório Layout. O próprio nome já dá uma ideia do que se trata ele. Inclusive, eu estou até com um arquivo já aberto aqui, que é o ActivityMain. Então vejam que quando eu abri o diretório Layout, ele já veio com um arquivo nativo, que se chama ActivityMain, tá? Ou seja, a tela principal da minha aplicação, que é justamente essa aqui que está presente. Então, a gente conclui que o diretório Layout basicamente vai se encontrar todas as minhas activities, ou seja, todas as telas do meu aplicativo. Então, aqui é que vai estar presente. Se seu aplicativo, por exemplo, tiver 3 activities, 3 telas, essas 3 telas elas vão estar presentes aí dentro do diretório Layout, ok? Em seguida, temos aí também o diretório Minmap, tá? Veja que o diretório Minmap são adicionados alguns recursos visuais, padrões do Android, e que serão apresentados no momento da inicialização da aplicação, né? Então, quando abrir lá o seu aplicativo, ele vai mostrar lá algumas imagens, né, e tal, e todos esses recursos eles ficam aqui. Então, por exemplo, ó, eu abri esse primeiro arquivo do Minmap e veja que ele tem esse símbolozinho aqui do Android, tá? Basicamente, quando vocês forem clicar lá no seu celular para poder ver o seu aplicativo, ele vai estar com essa imagenzinha aqui padrão, tá? Então, assim, esses recursos básicos de inicialização, eles vão estar presentes dentro da pasta Minmap, ok? E para finalizar, a gente tem aí também o diretório Vlues, tá? Esse diretório Vlues, ele é muito importante, pois aqui vai ter alguns diretórios que ele vai ser padrão para todo o nosso código, né? De cara, a gente tem aqui 3 arquivos, né? Temos aqui o arquivo colors, que significa cores, temos aqui strings e styles. Então, por exemplo, você criou um aplicativo que tem 4 activities, que tem 4 telas. Quando você foi desenvolvendo, você colocou lá uma cor para cada tela. Se porventura você quiser alterar a cor dessas 3 activities ao mesmo tempo, basta você clicar aqui em Colors e ele vai automaticamente, a cor que você atribuir aqui nesse arquivo, ele vai trocar para todas as suas activities. Da mesma maneira para as strings, os textos lá que você atribuiu nas suas telas. Se você quiser trocar, por exemplo, a fonte ou algo do tipo, você clica nesse arquivo e ele troca de todo a sua aplicação, tá? Então, a ideia dos values é basicamente isso. Você vai colocar alguma configuração, algum recurso, e esse recurso ele vai ficar presente em toda a sua aplicação, tá? Na prática, o que a gente vai estar utilizando a todo momento vai ser o diretório Java, pois nesse diretório vai ter aqui o nosso arquivo MainActivity, tá? E vai ser nele onde a gente vai fazer toda a nossa programação, os nossos recursos. Vamos estar utilizando também bastante o diretório Dribbles para poder adicionar alguma imagem, algum recurso audiovisual na nossa aplicação. E também vamos estar utilizando bastante o diretório Layout, pois é nele que vai estar presente aí a tela do nosso aplicativo, ok? Então, com isso, encerramos aí essa parte de estrutura de projeto. Conhecemos, portanto, os principais diretórios de uma aplicação no Android Studio. Você tendo esse conhecimento, não vai restar dúvidas, onde, por exemplo, quando você quer colocar uma imagem, em qual diretório colocar, de você localizar suas activities, localizar o seu código-fonte de processamento, entre outros recursos. Então, encerramos aqui essa nossa aula. Vejo você na próxima.